Muito bem, então você já viu aí como é que os dados são mapeados, né? No caso aqui da pessoa DTO, então isso aqui seria o model, tá? Daí você viu como é que esse model é populado através do controller, tá aqui, tá? E aí a gente utiliza o Marmot, né? E ele vai lá no servidor, tá? O servidor REST do Marmot aqui está esperando aqueles comandinhos do REST, né? Get, delete, post. E através desses métodos, né? No caso do método get, ele retorna os dados aqui para o cliente, tá? E falta a view, né? A camada view, então, e aqui está aqui, ó, dentro da tela pessoa. Como é que esses dados são tratados aqui, então? Bom, quando o usuário ele clica no botão consulta, aqui, ó, tá? Existe aqui, existe um botão, né? Botão consulta, e existe um método nesse botão consulta para realizar essa operação, tá? Perceba que essa tela pessoa herda de tela cadastro, né? Que é herança visual, tá? Tela cadastro, é na tela cadastro que está a implementação do botão consulta. Aqui, ó, o botão consultar clique. E aqui está. Via RTTI, ele utiliza o controller para chamar o método consulta passando o nome da classe como parâmetro. Legal? Então isso aqui é automático, né? Como é que é o nome da classe controller da tela pessoa? No onCreate aqui, ó, nós definimos que a classe é pessoa controller. Então ele vai lá no pessoa controller, vai no método consulta, realiza a consulta de acordo com o filtro que nós informamos aqui. Quando os dados são retornados, ele trata o retorno e via RTTI os dados são carregados aqui na grid, tá? Muito bem. Agora, como é que os dados são carregados aqui, ó, nessa região, né? Aí tem os dados de pessoa aqui em cima, tem os dados de pessoa física ou pessoa jurídica aqui embaixo, né? Dependendo de qual é a pessoa, esses dados aqui são diferentes, tá? Se eu entrar aqui nessa pessoa jurídica, ó, aqui os dados são de pessoa jurídica, né? Essas abas aqui também são dinâmicas, tá? Como essa pessoa aqui ela é cliente, fornecedor, transportador e colaborador, aparecem os dados de cliente, fornecedor e transportador. O colaborador é separado numa outra janela. No caso desse carinha aqui, ele é só cliente, aparece a aba só do cliente. Mas veja, todos os dados estão sendo carregados. Está aqui os contatos dele, está aqui os endereços dele, tá? Se eu pegar um que tem a telefone aqui, esse não tem contato, mas tem endereço e tem telefone, ele já carrega lá, tranquilo? Beleza. Isso aqui ocorre num método dentro da view chamado grid para edits. Aqui, ó, grid para edits, tá? Então o que é que eu faço? Eu chamo aquele método consulta DTO. E eu passo o método consulta DTO como parâmetro o ID registro selecionado. Vai como parâmetro para o método consulta DTO o ID registro selecionado com o devido cast aqui para o ID do Marmot, né? Então se nós viermos aqui em pessoa controller e procurarmos o método consulta DTO, nós vamos ver que ele cria o model e o cliente, daí ele cria aqui um retorno pessoa e ele já faz um retrieve aqui, ó. Legal? Esse retrieve ele vai trazer um objeto, né, com base nesse ID que foi passado aqui como parâmetro, tá? E ele põe esse objeto em retorno pessoa, que eu instanciei aqui como tPessoa, tá? Daí, ó, nesse momento aqui que nós fazemos esse retrieve, se dentro da minha classe de modelo eu tiver colocado os objetos e as listas aqui em published, tá? Ele automaticamente popularia esses objetos. Então vamos lá.
Aqui estão os objetos. Veja que eu pego aqui o pessoa física do retorno pessoa e instancio ele. Essa instanciação pode ser feita no create do DTO, se for o caso, tá? DTO da pessoa. A gente pode criar um construtor aqui e já instanciar todo mundo, tá? Mas eu fiz aqui para ficar mais fácil para você entender. Então aqui eu instancio pessoa física e aqui eu faço um retrieve também, ó. Do jeito que eu fiz com o retorno pessoa, com a pessoa em si, eu faço um retrieve passando agora um filtro, né? ID pessoa igual ao ID que eu passei aqui, ó, tá? E eu jogo o retorno em retorno pessoa física que eu instanciei aqui. Mesma coisa eu faço com pessoa jurídica, tá? E aí vem as listas. As listas eu utilizo o retrieve list, né? Daí eu passo aqui o generic dele e passo o filtro. ID pessoa igual a com um parâmetrozinho e aqui é o PID, tá? PID, né? Legal. Depois que eu faço tudo isso daqui, eu retorno o retorno pessoa, ó, tá? E aí ele vai retornar, né, para o método que o chamou aqui, ó, tá? Deixa eu executar para a gente ver como é que fica este retorno pessoa aqui, tá bom? Vou colocar um breakpoint bem aqui. Na verdade já está em execução, então vamos na tela pessoa fazer uma consulta aqui. Aliás, nem é fazer consulta não, é só cliquei num deles aqui, eu vou pedir para alterar. Pronto, ele já parou aqui, ó. Nesse momento, o meu retorno pessoa, ele não tem nada, né? Tá aí, ó, vazio, vazio, todo mundo new. Agora eu vou recuperar de acordo com esse ID, que é o 1. Meu retorno pessoa agora já tem alguns dados, né? O teste pessoa física, o PK dele está zerado, mas o ID dele está aqui, ó. Tá? No entanto, as minhas listas ainda estão todas nulas, inclusive os objetos vinculados, né? Agora eu vou recuperar o pessoa física. Aqui, ó, ele já recuperou. Vou recuperar o pessoa jurídica. Nesse caso aqui, o pessoa jurídica não tem nada, então seria interessante fazer um controle aqui para ele ficar nulo mesmo, tá? O if else aqui da vida. E agora eu vou carregar as minhas listas, olha, começando aqui com pessoa contato, contato, não tem nada, não tem nenhum contato essa pessoa aí. Endereço, aí tem um registro e aqui está ele, tá? E finalmente o telefone, vamos ver se tem algum telefone para ele. Telefone, tem também um, tá aí o registro, tranquilo? Depois que eu faço isso, ele retorna esse retorno pessoa para cá, ó. Tá? Vou pressionar F9, cair aqui, na view agora, né? Aí, o objeto foi instanciado? Foi, né? Então ele passa e começa a atribuir todos os dados do objeto para os componentes visuais, tá? Olha só, fazendo tudo aí. Até o momento que ele vai chegar aqui nas listas. Ó. Vou colocar um breakpoint aqui, pressionar F9. O que é extratar retorno? Nada mais é do que ele fazer um for na lista e colocar os dados no cliente dataset local. Só isso, tá? Para ficar menor o código aqui, eu fiz isso via RTTI dentro do tcontroller, tá? Mas nesse momento aqui, ele está só fazendo um for nessa lista aqui, ó, e jogando os valores de cada campo dentro do cliente dataset local, tá? Feito isso, os dados aparecem aqui, tá? Normalmente para serem utilizados.